Tomei o meu agora. Então vamos lá. Enquanto vocês estão entrando aí, deixa eu zerar aqui o meu randômetro. Amém. Glória a Deus. Cadê o pastor Guilherme? Já vamos chamar ele aqui. Pastor Guilherme. Enquanto ele está entrando. Boa noite, pastor Guilherme. Boa Bom, noite. ó, vou dar um minuto aqui para nós começarmos, para o pessoal ter o fôlego. Nós temos aí 20 minutos, Tá. né? Tentamos jogar tudo no primeiro bloco, mas não deu, né? Então, ó, vou colocar É. aqui 20 minutos, fica à vontade. Começou. Amém. Boa noite, a paz a todos os amados aí que estão nos ouvindo. Deixa eu marcar aqui meu tempo também. Bem, trabalho difícil, né? Entrar depois da fala do pastor Edivaldo, do pastor Sérgio, e sabendo que depois de mim vem o Márcio. Mas eu sei que muitos são fãs do Márcio e estão entrando aí então para assisti-lo, aí você vai me ouvir. Mas tanta riqueza já foi dita e temos ouvido aí sobre a igreja de Filadélfia. Eu creio que o Márcio também vai abordar, eu acho, um pouco dessa questão de algumas interpretações sobre essas igrejas ao longo da história. Alguns entendem que cada uma das igrejas representa também uma fase da igreja do Senhor ao longo da história e que Filadélfia e Laodiceia seriam a igreja nos últimos tempos, né? Outros creem que todas essas igrejas, esses perfis sempre existiram ao longo da história, mas eu creio que, independente, pode até ser que elas sejam a igreja ao longo da história, mas Filadélfia e Laodiceia são igrejas, um perfil que sempre existiu, né? Parece que ao longo da história sempre há uma igreja quebrantada, verdadeira, frágil em alguns sentidos, como foi dito, né, sobre Filadélfia, no bom sentido dessa fragilidade de não ser forte em si mesmo. E, infelizmente, desde os primórdios, né, você vê, Laodiceia é uma igreja do primeiro século, e já se falava, né, já há uma repreensão a uma igreja que se tornou inchada, que se tornou pesada em si mesmo, que passou a ter muitos e muitos propósitos que a distanciavam da essência do evangelho. Essas duas, então, eu creio que ao longo de toda a história houve, né? Portanto, hoje também há, e podemos tirar delas os bons exemplos e os maus exemplos. Eu vou abordar principalmente essa questão, que é a questão mais assim chamativa, né, desse texto para a igreja de Laodiceia, que é essa questão dela ser morna, né, e da dureza, né, com que a palavra vem a eles por serem mornos. Mas antes, pensemos como é que se tornou morna essa igreja, porque no primeiro século, meu amigo, não era que nem hoje, né, que talvez o nome de Cristo grande parte do Ocidente conhece, muitos se dizem cristãos por N motivos, porque foram no embalo, porque o pai porque a mãe porque alguma coisa. Mas no primeiro século, o nome de Cristo, o Evangelho, era uma absoluta novidade nesses lugares. E numa cidade como essa, como Laodiceia, né, falar em Cristo era trazer um Deus completamente novo, né? É como é narrado em Atos, quando Paulo chega em Atenas e todo mundo quer ouvir sobre aquela novidade, quem é esse Cristo. E, portanto, a conversão das pessoas, quando chega um dos enviados da igreja primitiva, fundando uma igreja num lugar, as pessoas elas realmente que aderem àquela palavra se convertem, porque não era uma coisa trivial do embalo da cultura local você se tornar cristão,
né? Demandava uma conversão, era aderir a algo completamente novo. E a principal novidade, só há um Deus, né? Isso era uma novidade absoluta nas religiões daquele tempo. Portanto, alguém que abandonava aquelas práticas religiosas dos gregos, dos romanos, da cultura helênica, do panteísmo, né, da multiplicidade de deuses, realmente se convertia ao Senhor. Então a igreja de Laodiceia, ela tem certamente um início de vidas que se quebrantam e se arrependem no Senhor. E por que é importante nós constatarmos isso? Porque a ameaça é de, tendo nós uma conversão um dia em Cristo, nos tornarmos mornos ao longo da caminhada. Nós não nascemos mornos se verdadeiramente nos convertemos. A igreja de Éfeso, inclusive, é a ação que Deus fala: olha, o que eu tenho contra ti é que perdeste o teu primeiro amor. Você se distanciou, né, daquilo que um dia te tocou, te fez amar a Cristo. E Laodiceia, em algum momento, vai se tornando morna, né? Vai permitindo que as influências, que o dia a dia, que outras coisas tomem a sua prioridade. E um dos aspectos dessa mornidão, digamos assim, que nós poderíamos falar, que eu gostaria e falaria muito, já que estamos falando a jovens, principalmente, é a indecisão na vida. Né? É você, ora, decidir com base em alguns princípios, ora, decidir com base em outros. Então, às vezes, na sua vida, você decide com base naquilo que você crê na palavra. Em outros momentos, lhe falta fé, lhe falta uma postura para decidir firmemente pelos princípios do Evangelho. Então, você fica decidindo para os dois lados, né? Metade da sua vida está de um lado, a metade está de outro. Vamos dar um exemplo prático, né? Aqueles que estão na faculdade ou no colégio, né? Aí você vai lá e decide que porque você é cristão, você crê na palavra, você sabe que colar não é correto. Então você não cola. Mas você não consegue, por exemplo, se distanciar de amizades ruins que lhe levam ao pecado, porque você não quer ficar só. Então, para uma coisa você está buscando uma postura, para outra você está sendo condescendente. Você está permitindo o pecado. Você não está lutando. Eu sei que muitas vezes essas decisões na nossa vida demandam um tempo de oração, de crer, uma luta interna. Mas você está lutando por isso. Mas muitos simplesmente se contentam em conviver com as duas coisas. E Jesus, o Espírito Santo vem repreender muito fortemente isso naquelas vidas. Na vida daquela igreja. Por quê? Porque isso tornava aquela igreja, ao contrário de como ela se via, que se via como muito rica e havia uma presunção, vamos falar sobre isso em seguida, ela era pobre. Por que ela era pobre? Porque aquilo que ela edificava com uma mão, com a outra mão ela destruía. Aquilo que ela construía com uma mão, com a outra mão ela derrubava. Então ela não tinha nada. Ela ficava sem nada no final das contas. E por isso o Espírito diz, olha, comprem de mim ouro refinado, comprem de mim o meu caráter, comprem de mim a coisa mais incorruptível e firme que existe, que é esse metal precioso, que é o ouro, que não se corrompe, que não se mistura. Era uma igreja na qual havia muita mistura. Isso também é o simbolismo dessa igreja morna. E Deus fala, olha, isso não funciona. Eu estou a ponto de vomitar-te. Você está brincando com fogo, você está no limite. Não brinque. Porque em qualquer momento você vai sair pela tangente e vai perder completamente a sua fé. Deus... O senhor sabe ainda... que, só fazendo uma interrupção, uma coisa que eu achei interessante sobre esse tema foi quando eu li que a igreja de Laodiceia achava que estava fazendo a coisa certa.
mas diante de Deus ela andava pelada, porque é isso que ele fala, né? Você compre vestes que tampem sua nudez. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo certo, porque na cabeça dela aquele é o certo que Deus quer, né? Mas diante de Deus ela está exposta, nua, né? Porque a sua vida está completamente distante da verdade, da santidade, do que é certo, né? Desculpa, pastor, atrapalhar, mas achei interessante fazer. Não, foi perfeito, porque isso me dá o gancho para o segundo item, que é a presunção desse povo. A presunção dessa igreja. Presunção, arrogância, ou outras palavras que possamos usar, é o oposto, né, da humildade. Humildade não é você se achar o coitadinho, né? Não é você se vitimizar, ou não é a autocomiseração, ou aquela coisa, eu sou humilde. A humildade é você ter um panorama, um entendimento correto daquilo que você é, das suas limitações, dos seus problemas, das suas dificuldades. É você ter uma visão correta a respeito de si mesmo. Esse é um conceito, digamos assim, mais bíblico quando se fala de humildade. Sim. E aquela igreja, ela era o oposto. Ela tinha uma visão distorcida de si mesma, como falou o pastor Edivaldo. Ela pensava que era muito e não era nada. Mas como surge uma visão distorcida assim nos nossos corações? Ora, Salmos 36, 9 diz: pois em ti está a fonte da vida e na tua luz vemos a luz. Amém. Só uma maneira de você ficar cego, de você não enxergar com clareza as coisas a respeito de si mesmo. Essa maneira é o distanciamento que nós vamos tendo da comunhão com o Espírito Santo, da vida da igreja, da vida de comunhão com os nossos irmãos, como foi falado sobre Filadélfia, né? Fala da comunhão do corpo, de estarmos alheios ao corpo de Cristo, longe dos nossos pastores, rebeldes a qualquer autoridade. Isso tudo nos afasta da luz. E mais cedo ou mais tarde, a nossa visão vai ficando embaçada. E quando olhamos para nós mesmos, vemos coisas falsas e irreais. E nós que já estamos mornos, cheios de mistura desse mundo, começamos a confundir a riqueza desse mundo, a beleza desse mundo, aquilo que é belo para esse mundo, com aquilo que é belo diante de Deus. E o Senhor repreende: olha, vocês acham que a beleza está nisso? Né? Não está, não está. Você acha que a beleza está no seu corpo sarado, no seu camaro amarelo, no seu passinho do forró, todas essas coisas que o mundo vai valorizando, talvez, aí na vida do jovem, né? O senhor quer falar, pastor? Não. Perdão. A beleza não está nisso. Você acha que isso é belo porque você se afastou da luz do Senhor e não vê mais com clareza. Né? Diz em Efésios 1, 17 e 18: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Outra coisa que se diz a respeito da Odisseia é que era uma igreja que se tornou cega. Que se tornou cega. A necessidade, o clamor está passando na porta. Deu uma parada. Espera aí que deu uma parada aqui. Pastor Guilherme, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Talvez seria interessante ele interromper e voltar. Voltou? Voltou. Então voltou. Então vamos lá. Perdão. Então, que Deus ilumine os olhos do nosso coração, que sempre em Cristo, diariamente, essa luz venha sobre nós, para não nos tornarmos presunçosos, para que a beleza que achamos que temos não seja a beleza errada, e não estejamos vivendo com base em princípios misturados. Né? O pastor Edivaldo fez um comentário aqui que me ministrou antes, quando nós estávamos debatendo sobre esse tema. Ele falou: Laodiceia, essas igrejas muitas vezes retratavam a sociedade que estava à sua volta.
E mais do que um cidadão do reino de Deus, eles eram laodicenses, porque a cidade era rica, a cidade era próspera, né? E fizemos esse comentário, né? Que sejamos menos paulistas, menos cariocas, menos gaúchos, menos paraenses, que essas culturas não sejam o que nos determinam, mas sejamos mais cidadãos do reino dos céus, sejamos mais a igreja do Senhor. Amém? Era isso, pastor. Só tem mais 6 minutos aí, se eu quiser usar. Não, vou deixar, que eu sei que o Márcio vai usar muito bem. Então, enquanto o pastor Guilherme vai desconectando, o pastor Guilherme agora vai desconectar e nós vamos entrar com o pastor Márcio, encerrando o programa final aí, né? E o pastor Márcio, além dele fazer o link entre as duas igrejas, ele vai responder as perguntas, tá? Continua aí, vamos ver se ele está aqui já. Vamos lá. Pastor Márcio... Cadê o pastor Márcio? Aqui, tá aqui. Enquanto o pastor Márcio... Olha, eu tô curtindo, tô gostando, hein? Então tá. Pastor Márcio, cadê você? Opa, tá frio aí em Curitiba, hein? Vamos lá. Pois é, e para amazonense o frio dobra, né? Amém, então, né? É contigo, meu servo. O que nós podemos dizer sobre as duas igrejas? E temos 2 perguntas aí para responder nessa noite. Eu acho que eu fui boicotado nessa, né? Isso aqui dá chegar atrasado nas reuniões. Isso é verdade. Olha, nós esperamos o pastor Márcio para alinhar tudo certinho. Ele chegou por último, ficou com o final. Amém, vamos lá. Eu não vou também entrar em detalhes, como o pastor Guilherme já falou, acerca da... Tem estudos falando que as 7 igrejas do Apocalipse, elas representam 7 eras diferentes da igreja, outras que são 7 perfis que todas as igrejas no decorrer da história representam. Isso é bem interessante, é bem válido, mas eu vou tentar trazer uma particularidade mais para os dias de hoje, e com isso aproveitar para responder a pergunta que saiu aí, quando o pastor Júnior colocou lá, né? Quem tivesse pergunta, que pudesse mandar. E houve uma pergunta sobre a chave de Davi. A pergunta é: gostaria de saber o que significa a chave de Davi, mencionada em Apocalipse 3:7. Então, acho que vai dar para encaixar nessa resposta e tentar casar um pouco essa questão das duas igrejas, né? Quando nós percebemos essa questão dessas identidades ao longo da história do cristianismo, com essa igreja, e vemos que a Bíblia em si ela é cíclica, né? Muitas coisas do Velho Testamento são sombras que foram aparecendo no decorrer da história a partir da igreja, a partir do Senhor Jesus. Muitas coisas são símbolos e que vão se representando. E aí nós chegamos eu acho que essa questão das igrejas do Apocalipse, elas são muito propícias para os dias de hoje, porque nós temos vivido um momento ímpar, né? Pelo menos nos meus quase 40 anos, é a primeira vez que está todo mundo em pé de igualdade, e todo mundo sabendo de todo mundo, né? Com a internet, nós agora sabemos o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa. E tudo isso mostrou justamente que nesse momento de pandemia todo mundo se colocou no mesmo patamar. E nisso, muitas tomadas de decisões aconteceram, né, nesses meses. E foi e tem sido muito importante esse tempo nas casas, porque Deus tem trazido com mais clareza o que é realmente a igreja, qual que é a identidade de uma igreja. Que até então, quando falamos em igreja, pensamos na organização e não no organismo vivo. E agora entendemos como as igrejas se multiplicaram porque cada família se tornou uma igreja.
Então, cada família se levantou, onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Então, Cristo está em cada família que busca a sua face, e ali é a igreja do Senhor que está diante dele. Então, podemos usar essas cartas para falar com as próprias famílias que hoje são as igrejas. Amém. A igreja aí que está em São Paulo nesse momento, a igreja que está aqui na minha casa nesse momento, a igreja que está na casa dos nossos irmãos ao redor do Brasil. E a carta fala ao anjo da igreja, né? Ao mensageiro. Então, num aspecto maior, seria o pastor daquela igreja. Amém. Mas agora que cada igreja é um lar, então ao pastor, ao sacerdote de cada lar. O que Deus quer falar para esse sacerdote, para que sua igreja seja enriquecida nele, né? Então, vamos pegar aí primeiro Filadélfia, né? O que Filadélfia fala para as nossas casas? Fazendo, e já respondendo, aproveitando para responder já a pergunta, essa questão da chave de Davi, ela está relacionada a um texto em Isaías 22, então vou ler rapidamente aqui. Isaías 22, do 22 ao 22 ao 23. Não, do 20 ao 23. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então, quem que é Eliaquim no jogo do bicho, né? Como o pessoal fala. Se você depois ver também em 2 Reis, você vai ver Eliaquim já com esse papel de o principal do reino, só debaixo do rei Ezequias, como um segundo homem do reino. Nesse momento, Deus o coloca como um segundo homem do reino, e ele fica como dono das chaves do reino de todo o palácio. Então, assim como foi José e o faraó, Eliaquim agora representa, junto com o rei Ezequias, aquele que tem acesso a todo o palácio, a todas as riquezas do reino, a todos os tesouros, e aquele que abre e fecha todas as portas. E como nós sabemos que o Velho Testamento ele é sombra, né, nós vemos os cumprimentos de tudo isso com o próprio Senhor Jesus, quando ele se tornou aquele que tem a chave do reino, que só por ele nós podemos nos achegar ao Pai, né? Cristo é a porta, é o único caminho, Cristo é o dono das chaves, e assim como quem quisesse chegar ao rei Ezequias tinha que passar por Eliaquim, assim Cristo é esse intermediador entre nós e o Pai. Então, ele vem com uma palavra de consolo. Então, nós vemos nessas duas igrejas, uma palavra de consolo e esperança, e a outra uma palavra de repreensão. Então, nessa palavra de consolo para as famílias, nós vemos muito claro, estamos passando um tempo difícil, as famílias estão passando um tempo difícil, mas vemos que as famílias que têm essa característica de, mesmo se sentindo impotente nesse tempo, né, porque verdadeiramente nós estamos impotentes, nós não podemos sair, se tiver que sair para fazer algum tipo de compra, suprimento e voltar para casa, não podemos segurar os nossos empregos, porque os próprios empregadores também estão passando pela mesma situação, não podemos várias coisas, nos sentimos impotentes, nos sentimos limitados, e esse era um espírito na igreja de Filadélfia, né? Sentir a sua limitação para aquele momento, né? E por isso que nós vemos ali muito claro o Senhor Jesus falando. E não sei se o senhor vai falar sobre isso,
mas Eliaquim, ele é visto como um bom administrador, porque o antigo sacerdote, que era Sebna, né, ele não era um bom tesoureiro, ele não era um bom sacerdote, né, ele não era visto aos olhos de Deus como um bom administrador, né. Então, Eliaquim, ele é também uma figura de uma pessoa que administra bem, e Jesus, ele é apresentado, então, não apenas como bom administrador, referenciando a Eliaquim, mas como um príncipe davídico, né? Quer dizer, ele é um bom administrador e salvador, né? Então, ele apresenta essas características da chave de Davi, né? Sim, ele se torna claro que ele é o Messias, né? O dono, a porta do reino eterno no qual todos esperavam, né? Ele é o cumprimento das promessas. Então, por isso, o Senhor Jesus se apresenta dessa forma para a igreja de Filadélfia. E então, voltando ali, eu estava procurando como é que estava na minha versão, né, que fala tem pouca força. Então, nesse momento de pandemia, onde nos sentimos limitados e com pouca força, nós temos que, como a palavra fala, né, quando os discípulos estavam com o Senhor Jesus, né, cada um julgue a si mesmo. Então, diante de cada perfil dessas igrejas, nós temos que olhar como nós, enquanto igreja, temos sido, com que características de qual desses perfis. E ali é uma igreja que guardou a palavra do Senhor, que obedeceu ao Senhor, que ouviu a exortação do Senhor a esperar com paciência, né? Aguardar, passar pelos sofrimentos com paciência. E essa paciência é algo interessante, né? Quando eu faço, sei lá, uma solicitação na compra dos Correios, eu aguardo chegar a mercadoria. Mas eu já sei quando vai chegar. Então eu não posso dizer que eu estou aguardando com paciência. Talvez passe os 30 dias que as americanas disseram que ia entregar e não entregou. Eu já fico ansioso e aí mostra que eu não tenho paciência nenhuma porque eu tenho o direito sobre aquilo. Agora, quando se fala com paciência, é porque você não sabe quando isso vai chegar. Aí pode dizer que você realmente teve paciência naquilo. Porque você, ainda sem nenhuma data definida, sem nenhuma expectativa lá na frente, você se manteve naquela mesma postura, naquela mesma integridade. Então foi uma igreja que se achou passando por essas situações, sabendo que tinha pouca força, mas guardando a palavra do Senhor e sendo paciente nisso. Então e existe essa esperança para essa igreja, existe essa esperança para essas famílias que têm, ainda que se sentido limitados, têm guardado a palavra do Senhor, têm buscado na palavra do Senhor as promessas de Deus, porque ele se coloca justamente como que tem as chaves de Davi, né? Como que tem as chaves de toda a riqueza do reino, de toda a riqueza do Pai. Sabe da nossa limitação, sabe da nossa impotência, mas o que ele quer é nos ver guardando tudo que já conquistamos nele, sem desviar o olhar, sem desviar o foco. E ele quem vai suprir todas as coisas. É uma porta que ninguém fecha. Então, essa é uma promessa para as famílias. Há um tempo de tribulação que já está passando nesse momento, né? Tribulação me dá muito essa ideia de mexer, de sacudir, e realmente estamos sendo sacudidos. Né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, de ser sacudidos nesse tempo. Mas temos essa esperança de que o Senhor, ele é o dono das portas. Ele abre portas, fecha portas. Ele tem acesso pleno às riquezas, então podemos esperar com paciência nele, que ele trará o suprimento necessário para esse tempo de angústia que temos vivido em função da pandemia. O senhor sabe que pensando agora o que o senhor falou, lembrei que ele fala para a igreja de Filadélfia, né? Retém o que você tem para não perder a coroa, né? E eu acho interessante o senhor falar sobre isso, porque
no momento em que nós estamos numa situação como essa, de pandemia e de isolamento e de tantas incertezas de emprego social, político e assim por diante, parece que alguns conceitos, rudimentos de fé se perdem. Então, nós ficamos sem vontade de ter comunhão com o irmão, ficamos sem vontade de orar, sem vontade de falar de Jesus. Parece que todas as coisas que um dia eram claras e estavam muito firmadas em nós, elas desaparecem, né? Então, aí vem a pergunta, será que um dia elas estavam ali? Porque se estavam, como o senhor falou, a porta que está aberta, ela não fecha. Então, se essas manifestações, essas revelações, essas experiências, convicções, assim por diante, foram dadas a nós, elas precisam permanecer firmes e reluzentes, né? Brilhando. E se eu perco ela, eu tenho que tomar cuidado com Filadélfia, porque eu tenho que segurar, eu tenho que reter, né? Por mais difícil que seja a luta, eu tenho que confiar que o meu Deus é o Deus que vai me trazer dias melhores, né? Vai me fazer passar pelas aflições. Só um comentário aí. Amém. Muito precioso, porque é realmente isso. Até aqui vivemos como igreja, nos reunindo como um corpo, cumprindo o dia a dia, a vida de igreja, mas ficava difícil saber, assim, fora daquela comunhão, porque a igreja toda não fica 24 horas por dia, né? Cada um tem sua família, mas ficava difícil saber quem realmente estava assimilando algo durante todos esses anos de aprendizado da palavra do Senhor, de saber o que é fé, de saber o que é perseverança, do que é crer. E agora é o tempo justamente para mostrar isso. Então, é um tempo de guardarmos toda a riqueza que temos acumulado até aqui, né, para esse momento. E Deus tem mostrado o que é realmente verdadeiro em nossos corações e nossas vidas, em cada igreja, em cada casa, agora, bem específico, né? Então, há essa palavra de esperança para as famílias em Filadélfia, digamos assim. Uma palavra de que o Senhor é o dono de todas as portas do reino. Amém. E Ele pode dar quando Ele quiser, Ele tem acesso a todas as riquezas do reino, e é Ele quem suprirá. Então, precisamos ser achados como a igreja de Filadélfia, mantendo-se fiéis, firmes, esperançosos e confiantes nele. E aí nós temos uma palavra de repreensão para a igreja de Laodiceia. E Laodiceia é bem interessante porque, como falei, né, cada um julgue a si mesmo. Então, cada família julgue-se a si mesmo como tem se comportado nessa pandemia. Temos que olhar e ver como tem sido nós, porque agora a palavra está sendo para nós enquanto igreja. Nós, como o pastor Júnior comentou lá no início, né, Laodiceia era uma cidade rica, que tinha o poder bancário muito forte, uma indústria têxtil poderosa, e tinha, se eu não me engano, uma escola de medicina, não é isso? Sim, eles tinham uma escola de medicina que fazia os famosos colírios, né? Através da trituração de uma rocha chamada frígia, misturada com óleos, era muito requisitada e conhecida em todo o Império Romano. Deu uma travada aqui com o Márcio e voltou. Oi, voltou, né? Voltou. E Deus usa justamente isso para falar à igreja. E como isso é triste, né? Se Deus estivesse falando isso para a cidade, você tem um poder bancário, mas você é pobre. Cidade, você tem a melhor indústria têxtil, mas você está nua. Você tem uma escola de medicina, mas você é cega. Mas não, ele fala para a igreja, porque a igreja era a cara da cidade. E como isso é terrível. Sim. Então, precisamos olhar para as nossas famílias e ver se a nossa família tem sido a cara do mundo, da cidade onde eu habito. Cada cidade tem a sua particularidade e às vezes nos achamos nessa particularidade. E então, há muitas famílias que nesse tempo não estão, digamos, suando frio com o boleto que vai vencer no fim do mês. Né? Estão abastadas,
recheadas, mas não é nem a questão de terem sobrando, mas é a questão de onde está realmente o coração. Como a palavra fala, onde estiver o teu coração, ali realmente está ali é o teu tesouro, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Existem duas igrejas que Deus não repreende entre as 7, né? Esmirna e Filadélfia. E naquilo que são grandes características dessas duas igrejas, são dois motivos de repreensão para Laodiceia. Então, nós temos Esmirna, que fala, sei que tu és pobre, mas tu és rico. Sim. E Laodiceia, tu és rico, mas na verdade tu és pobre. E Filadélfia, Tem tu pouca tens força. pouca força. Sim. E Laodiceia, tu se sente imponente, mas tu é miserável, digno de compaixão. Sim. Orgulhosa, imponente. E como é terrível isso, se nós, enquanto igrejas do Senhor, que deveríamos espelhar a cidade celestial, estamos nesse tempo espelhando o mundo, o mundanismo. Por exemplo, nós temos visto, o período da quarentena tem sido um período, pelo menos para mim, eu fico acompanhando de longe toda a situação de Manaus, me entristeço, e ver essa preocupação terrível, caótico, mas, e fico procurando também me atualizar nos sites de notícia, né? Mas sei que muitas, como eu falei, está todo mundo no mesmo barco em relação a isolamento em casa. E aí aquelas igrejas, digamos assim, aquelas famílias que não se preocupam, estão recheadas, mas não estão se preocupando com nada disso, a única preocupação é que prato Qual a novo eu série? vou experimentar, Qual ou série? qual a série, fica olhando o artista famoso, e aí você vê os artistas globais fazendo vídeo no Insta e etc e tal, o prato que eu estou fazendo hoje é com vinho não sei o quê. Já que eles não têm exposição na TV porque não dá para trabalhar, vão fazendo essas publicações Sim. o tempo todo no Instagram. E as famílias, ao invés de entenderem qual é esse tempo de Deus para as nossas vidas, têm procurado somente se ocupar o tempo se inspirando no mundo. Se inspirando, hoje ele fez um prato, sei lá o quê, então vamos fazer em casa, vamos comprar. Nós temos que passar esse tempo mesmo, essa quarentena mesmo, não tem nada para fazer, então vamos brincar de banco imobiliário, vamos gastar dinheiro, vamos ter os melhores pratos, etc e tal. Não estou dizendo que aniversário de alguém, vamos fazer alguma coisa especial? Não, mas pessoas que começaram a entender que esse tempo é um tempo que é para se deleitar e aproveitar a gordura que tem, para queimar para si mesmo. Sim. E não tem procurado se importar com como é que está o irmão, como é que está os nossos familiares, os nossos parentes, se estão precisando de algo. E aí, no mesmo texto onde Isaías fala de Eliaquim, é interessante. Eu vou pegar o gancho quando o senhor procura aí, que foi o nosso bate-papo antes dessa live, né? Cada um conversando sobre o que os livros, né, e nos inspiraram. Eu falei para o pastor Guilherme e para vocês o quanto eu me incomodava perceber que tanto na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia, Deus pegou elementos, né, o Espírito Santo pegou elementos do dia a dia, da sociedade, da cultura, que estava ao redor deles e trouxe uma palavra em cima daquilo, né? E no caso específico de Laodiceia, o que fica evidente ali é que a igreja de Laodiceia era Laodiceia, não era representante do reino dos céus, não era ninguém do reino dos céus, era a laodiceiense, né? Vou poder dizer assim, de puro sangue. Então eu falei que eu seja menos paulistano, né? Eu não quero chegar para Jesus e falar assim, eu não quero que Jesus chegue para mim e diga, você é muito paulistano, você é muito brasileiro, eu quero perder essa essência, essa natureza de tudo que está ao meu redor e realmente ser diferente, ser transformado pela palavra de santidade, porque é isso que fala em Laodiceia, né? Jesus é o início, o criador, ele é o início, o fim, ele é tudo, não precisa de mais nada.
Não precisa de ouro, não precisa de roupa, não precisa de colírio, precisa de Jesus. E se eu estou tão paulistano, se eu estou tão produto do meio, então eu preciso me converter, porque eu corro o risco de não conseguir chegar no céu. Amém. E ainda no mesmo texto que Isaías fala sobre Eliaquim, versículos antes, ele fala assim: e o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E esse texto é justamente o que Paulo fala em uma de suas repreensões, né? Se não há ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso mostra uma postura de igreja, quando eu começo a viver só para mim mesmo, só para meus deleites, e isso fica evidente por causa da pandemia, porque eu não posso sair de casa, não preciso ter o compromisso de me expor na igreja, agora posso dizer que eu estou vendo as lives e tá bom. De repente eu estou vivendo como o povo de Israel naquele tempo, sem esperança nenhuma. Vamos nos deleitar porque a vida é só isso. Agora, quando eu entendo que esse é um tempo para realmente prantear e chorar, realmente para ser a postura da igreja de interceder diante de Deus, essas coisas perdem o seu valor. Então, Laodiceia, que ostentava o ouro, Deus fala: olha, você não tem ouro nenhum, isso aí não tem valor nenhum. Você tem que comprar o ouro verdadeiro, o ouro de mim. Nós temos 4 minutos. Já estou encerrando. Então, família, olhe para dentro de casa e veja o que você realmente tem valorizado como ouro na sua vida. Como é que tem sido o teu dia a dia nesse período que é um tempo para prantear e chorar, para buscar o Senhor, para ajustar tudo que precisa ser ajustado para um novo tempo quando sair dessa quarentena. Como Jeremias profetiza para Moabe: Moabe, durante toda a tua juventude, você não mudou de vasilha, permaneceu nas suas fezes. Esse é um tempo que está todo mundo sendo ali mexido. Como que as famílias vão sair após a quarentena, após a pandemia? E nós esperamos muito que, após esse deserto, possamos sair como o sunamita saiu do deserto. Amém. E se fala: quem é aquela adornada de incenso e mirra, né, com perfume? E esse vai ser um grande testemunho para as pessoas, para os que não creem no Senhor, de ver uma igreja verdadeira que passou pela tribulação desse tempo, desse momento, com um semblante diferente, com uma confiança sóbria, com uma confiança, uma perseverança e uma esperança em Cristo, e não que viveu se deleitando com a gordura que acumulou, como quem espelha esse mundo, né? Amém. É isso. Amém. Que eu queria falar. Eu vou só falar uma frase que eu achei interessante dizer, eu vou ler de novo, né? E os irmãos me perdoem, mas eu vou ter que colar porque é muito boa, né? O cristão morno é alheio e acomodado às suas necessidades em Cristo. Os frios, pelo menos, sentem falta de calor, né? Essa igreja, Laodiceia, não recebe qualquer elogio do Senhor. Fica claro que os cidadãos de Laodiceia estavam ocupados demais, elogiando a si mesmos. Acreditavam estar glorificando a Deus, quando, na verdade, envergonhavam o nome do Senhor como se estivessem andando nus pelas ruas, né? Eu achei bárbaro esse momento de podermos falar sobre as duas igrejas. Nós não vamos poder alongar muito. Tinha mais uma outra pergunta, mas ela fugia muito desse tema. Falava sobre um período mais para frente de Apocalipse, do 6 em diante. Talvez uma pauta para a próxima semana. Se os irmãos gostaram, nós repetiremos. Mas acredito que todos os pastores puderam, de alguma forma, somar, falando um pouquinho sobre cada igreja e perfil de cada uma, como se identifica com cada um de nós, como igreja, como família, como pessoa. E é isso.
né? Eu não vou poder me alongar muito, mas obrigado a todos por terem participado conosco. Essa live vai estar salva, e aí você vai poder depois estar vendo com mais calma e revendo, e eu vou ver se eu consigo colocar os textos, que pelo menos o que eu consegui pegar aqui, para anotar. Que aprendamos com Filadélfia, que aprendamos com Laodiceia, né? E que, acima de tudo, possamos fazer uma autocrítica nos nossos dias. Como é que estamos andando diante do Senhor, né? Porque é dessa forma que nós seremos julgados por Ele lá na frente. Pastor Márcio, uma palavra final, um tchau e assim por diante. Vamos orar para que venha logo a convenção e que esse vírus não interrompa de estarmos todos pessoalmente, poder estarmos juntos novamente, né? Mas que bênção que através desse instrumento aí podemos reunir 4 estados com muitos quilômetros de distância, mas todos aqui reunidos e alcançando outros estados onde os nossos irmãos se encontram, né? Amém. Obrigado cada um de ter ficado aí praticamente 2 horas nós estamos, né? Obrigado ao pastor Serginho, obrigado às famílias, né, que estão suportando, pastor Guilherme, pastor Márcio, obrigado família. Então, um grande abraço para cada um de vocês, Deus abençoe e até a próxima. A paz.